Agora uma pergunta, Júlio. O que eu noto nos atletas é que eles têm uma capacidade que o ser humano comum não tem de ter um orgulho baixo para ser chamado a atenção. Por exemplo, se você chama a atenção de um ser humano comum, ele fica revoltado contigo, fala, pô, cara, você está fazendo errado isso aí. O atleta, ele gosta de ser chamado a atenção, principalmente por quem tem autoridade para isso, o técnico, o personal trainer, dependendo do esporte do cara, porque ele sabe que ali ele está melhorando. Então, eu já entrevistei aqui muitos jogadores de futebol, eles sempre falam isso, cara, o sonho da gente é que o técnico corrija a gente, para a gente estar melhorando. Eu, quando comecei a treinar sem personal trainer, quase destruí minhas costas, porque eu achei que estava puxando peso errado. Então, o atleta ele tem esse ego menor a ponto de respeitar a repreensão de um técnico, de um personal trainer, baixar a cabeça e falar, é isso mesmo? Ele tem realmente isso ou é uma impressão minha? Olha, eu não sei nos outros esportes. Eu vou falar do meu esporte. No fisiculturismo a gente tem um problema muito grande com ego e vaidade. Você tem ali a corpolatria, que é o culto ao corpo. Então não é só não está criticando ali a forma como o atleta joga, dependendo da modalidade. Eu estou falando aqui da forma ao qual você se exibe. Né? Então estou falando propriamente dito da sua imagem, do seu corpo. Então alguns atletas aceitam, alguns atletas acabam não aceitando bem essas críticas. Os campeões aceitam, gente. Exato. Os melhores aceitam. Os verdadeiros campeões aceitam. Agora você tem aqueles que vão realmente ficar sentidos. Porque é aquela coisa, né? Se eu chegar para você e falar, Thiago, você engordou. Eu tenho certeza que eu mexi com o seu ego. Por quê? Porque você já foi gordo. Então qualquer coisa, menos gordo. Então quando você chega para um atleta e fala, nossa, você diminuiu, você perdeu o volume, você está com esse agrupamento deficitário, esse atleta, se ele não for um cara que tem ali uma mente evoluída, que está ali com um propósito realmente de ser o campeão, ele não vai olhar com bons olhos para essa sua atitude. Mas uma coisa, Julião, que o Thiago falou, e tem total sentido. Você pode ver. Independente do ego, que é muito comum entre grandes atletas de várias modalidades. Sim, eu imagino como deve ser difícil você tentar mentorar, por exemplo, um cara do nível do Cristiano Ronaldo. Como deve ser difícil você mentorar, por exemplo, um cara do tamanho do Michael Jordan, porque os feitos dele são tão poderosos que é difícil alguém chegar nele. E um nível de disciplina absurdo também, né? E de resultados, né? Nossa. Mas, Julião, mesmo assim, até no nosso esporte, quando o cara decide começar uma preparação, ele sempre escolhe um treinador. Exato. Ele nunca treina sozinho. Vindo literalmente de encontro ao que você falou. Até no nosso esporte, que é um esporte que cultua o corpo, quando ele começa uma competição, ele seleciona um treinador, ou seja, ele seleciona um mestre. Ele seleciona um mestre. Por quê? Porque o desejo de vencer sobrepõe a vaidade. Boa. O desejo de vencer sobrepõe a vaidade. E isso é um ensinamento para todos nós. Todo ser humano que se preze, ele tem um fundo de vaidade. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Afinal de contas, todos os dias quando a gente acorda e quando a gente construiu algo de positivo nas nossas vidas, a gente se orgulha disso. É até uma forma de ter gratidão pelo que você conquistou. O grande jogo é você não permitir que a vaidade te impeça de ser treinável. Boa. Nas vezes, eu, por exemplo, eu me orgulho muito, o Júlio sabe disso, todo mundo reconhece, eu sou um cara absolutamente treinável. Muito. Se eu não entendo disso, a maior parte do tempo eu vou ficar em silêncio ouvindo, Thiago. Porque eu quero entender, aprender e aplicar para eu poder performar melhor. Por quê? Porque eu sou viciado em resultados. Eu prefiro baixar minha orelha para você no momento que eu reconheço a sua autoridade. Claro. Absorver. Não é pra qualquer um. Não, porque senão eu vou fazer cagada. É lógico. Absorver e aí fala assim, amanhã meu game já vai subir de nível, já passo para a próxima fase. Permitir com que o ego não impeça você de ser uma pessoa treinável é a melhor forma de você dizer, eu controlo o meu ego. Eu me tornei mais especialista quando eu recorri a treinadores internacionais para poder aumentar ali o meu leque de possibilidades como treinador e como atleta. Isso dá muito certo em qualquer modalidade. Esse nível de experiência que você tem sendo mentorado por pessoas mais experientes ou tão experientes quanto você, leva você para o próximo nível. Porque, independente se você saiba ou não,
dentro do nosso esporte, nós temos diferentes estratégias para se atingir o mesmo objetivo. Eu posso fazer com o atleta treinar de uma forma, com uma dieta de tal forma, e o Renato fazer uma dieta que não é igual à minha, e um treinamento que não é igual ao que eu estou fazendo, e lá na frente nós dois conseguimos ali, ó, ter um embate técnico com dois atletas em altíssimo nível que fizeram coisas completamente diferentes. Então isso depende muito de como que você trabalha, mas esse feeling técnico você só consegue com muita experiência, e essa experiência vem através desses outros treinadores. E eu fiz essa pergunta porque o conceito bíblico de disciplina, disciplina é a palavra mais falada no livro de Provérbios. É mesmo? É. Que é o livro da sabedoria, né? De Isaías. Não, de Salomão. Salomão. E o rei Salomão foi o cara mais rico e mais sábio que já existiu, segundo a Bíblia. Ele escreveu 3 livros na Bíblia, um deles se chama Provérbios, que é o livro da sabedoria. Ele fala muito, mas são muitos versos sobre disciplina e repreensão. É que o conceito bíblico de disciplina não é só fazer o que tem que ser feito, é você gostar de ser chamado a atenção. Esse é o conceito bíblico de disciplina. Então, fala assim, por exemplo, o homem que ama a disciplina alcançará a sabedoria. Ele não está falando com o homem que treina cedo. Está falando o cara que gosta de ser chamado a atenção pelas pessoas certas, ele vai alcançar a sabedoria. Disciplina na Bíblia também é usado na repreensão. É repreensão, é sinônimo. Sobre ser disciplinado, de sofrer a disciplina. Exatamente. Tanto que, por exemplo, tem versículo que diz assim, você tem que disciplinar seu filho, tá dizendo? Você tem que repreender seu filho. Então, eu não consigo, eu ensino isso no método Destiny, que eu ensino 12 princípios milenares. Um deles é o da repreensão, da disciplina. Não existe sucesso sem alguém te chamando a atenção. Nem no esporte, no futebol, nem nos negócios. Não tem como. Ninguém ganha dinheiro inspiracional. Do nada. Não, você modelou alguém te aconselhou, você teve um sócio, você teve pessoas que foram te ensinando. Ou seja, a vida é feita de repreensão. E quem a aceita das pessoas certas são as pessoas que vão prosperar mais rápido. Exato. Agora, qual a diferença de crítica e repreensão? É quem está falando, não é o quê. É quem. Se o cara está abaixo de você, o cara da internet, você nunca viu na vida, é o hater. O cara critica teu corpo, isso é uma crítica. O cara que está acima de você, o professor que você contratou, teu personal fala assim, mano, tá ruim isso aqui. Tem outro peso. Não é uma crítica, é uma repreensão. É uma disciplina. Exatamente, é a disciplina. Perfeito. Então, não é o quê, é quem está falando. E eu acho isso muito importante, as pessoas abrirem o coração para gostarem de serem chamadas a atenção pelas pessoas certas, não é por qualquer um, pelas pessoas certas, porque você vai crescer 10 vezes mais rápido. Não tem como não crescer sem ser chamado a atenção.